Ó, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei no ar soar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. E vós os explorados, e vós os oprimidos, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos, sós, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de verdade, um dia de justiça, um dia em que haverá na terra paz, e que será vencida a morte pela vida, e a escravidão, enfim, se acabará. Ó, vinde vós os povos, é tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. Outra vez, mais uma vez, é véspera, é tempo de Natal, da mais maravilhosa notícia, do momento que, apesar das guerras, que apesar das muitas lutas e dissensões entre as nações e entre os homens, a mensagem virá e soará por todos os lugares, para dizer e afirmar a grande verdade: Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo para salvar os pecadores. Lembrava-me, na tarde de hoje, ao conversar com o pastor Wellington, hoje pastoreando a primeira igreja de Almenara, do tempo em que ali, menino ainda, ouvia a minha mãe e ouvia aquela pequenina comunidade celebrar o Natal com toda a alegria. E me lembrei de um antigo hino, precioso hino: conta-me a velha história, suave história de meu Jesus e sua glória, de Cristo e seu amor, como calmo e com paciência, pois quero alcançar a altura do mistério, que Deus pode nos amar. Conta-me a velha história, conta-me a velha história, conta-me, pois, a história do meigo Salvador. Fala-me com doçura do doce Redentor, de seu amor e sua graça, pois sou um pecador. Sim, para o meu conforto em tempos de aflição, repete a velha história de amor e de salvação. Conta-me a velha história, velha e sublime história. Conta-me, pois, a história do meigo Salvador. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da palavra de Deus, nós vivemos em um tempo em que temos escutado por aí que as coisas que a geração passada cantava, pregava, anunciava, não tem mais significado nessa geração, mas isso não é verdade. A fé cristã é uma fé histórica em que geração passa para outra geração a história da grande redenção de Deus. Muitas vezes, no contexto das comemorações natalinas, e alguém diz: não vamos repetir de novo o que foi feito no ano passado, não vamos falar sobre estrela, sobre manjedoura, mas está errado, porque nós precisamos, na igreja, na nossa casa, na família, contar a velha, sublime e antiga história de que Cristo veio a este mundo, de que Ele veio e nasceu numa manjedoura, de que Ele foi um servo humilde que lá nos arredores de Belém veio a este mundo para declarar a gloriosa verdade de que Deus visitou o seu povo
E nós queremos, neste mês de dezembro, pela misericórdia de Deus, meditar nessa história que é contada nesses 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, e que enche o nosso coração de alegria, de significado, de paz, de tudo aquilo que Deus planejou que acontecesse com o seu povo, através da edificação da sua palavra. Capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos. Por quê? Isabel era estéril e eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Leia comigo verso 11 e 12. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Verso 16 e 17, vamos juntos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que ele demorasse tanto tempo no santuário. Mas quando ele saiu, não podia falar com eles. Então eles entenderam que ele tivera uma visão no santuário e se expressava por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, ele voltou para casa. Leia comigo ainda, versos 24 e 25. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Salta uma página aí e vai até o versículo 57. Ouça a palavra de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participavam do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: mas ninguém em tua parentela tem esse nome.
e perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Leia comigo, verso 64. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nos no coração, dizendo: que virá a ser este menino? E a mão do Senhor, diga, a mão do Senhor estava com ele. Amém. Feche os seus olhos, ore mais uma vez. Peça a Deus a palavra para o seu coração. O Senhor bendito, obrigado porque a velha história continua a ser contada. E porque ela tem a ver com a minha história, com a nossa história. A história de um grande amor, a história de um grande resgate, a história de um grande perdão, a história de uma grande salvação. Bendito seja o Senhor. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, trabalha na nossa vida e faze, ó Deus, a obra de que todos nós precisamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Algumas coisas muito preciosas nesse texto maravilhoso. Diligência, dependência de Deus, expectativa e proclamação. Diligência, faça o seu trabalho. Olha para o texto. Mantenha sua Bíblia aberta, consulte e veja essa realidade maravilhosa. Meus amados, muitos sacerdotes das ordens e turnos, conforme a lei de Moisés, nesse contexto aqui do primeiro século, continuavam a fazer o sacrifício, continuavam a desempenhar o papel sacerdotal, de sacrificar o cordeiro, de abençoar o povo, de entrar no Santo dos Santos. E diz um comentarista que muitos sacerdotes tinham esse privilégio apenas uma vez na vida, porque tinham o turno, a distribuição de cada um que ia fazer. Mas nós temos a nossa atenção chamada aqui pela diligência desse sacerdote chamado Zacarias. Porque o tempo é difícil, as coisas não vão bem, Israel está debaixo do domínio e da opressão dos romanos. Embora eles estejam realizando o seu trabalho no santuário, a religião está corrompida. Os fariseus, saduceus, os chefes e donos do templo estavam ali para ganhar dinheiro, como Jesus vai depois condenar e trazer uma palavra dura naquele dia em que ele expulsa os cambistas do templo. Mas diz o texto que este homem entra no santuário para cumprir o seu trabalho. Além da questão externa, que levava muitos a desanimarem, Zacarias tinha uma outra marca difícil na sua vida. Com certeza Isabel, sua mulher, e a gente tira isso muito claro do texto, chorava e lamentava que a velhice estava chegando, que o tempo estava passando, e ela tinha um ventre, um útero estéril, e não tinha filhos, e isso era um opróbrio, uma vergonha, uma desonra em Israel. Zacarias, com certeza, chorava junto com a sua mulher,
Com certeza já tinha orado e pedido muitas vezes a Deus, mas ele vai lá oferecer o sacrifício e realizar o seu trabalho. Então a lição que nós temos aqui muito clara é diligência, faça o seu trabalho, mesmo que as coisas estão difíceis. Nós somos chamados para cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos filhos, cuidar da igreja do Senhor, cuidar de gente, porque esse é o grande propósito de Deus. Quantos têm desalentado e desanimado por qualquer dificuldade, por qualquer obstáculo? Quantos, porque têm sofrido reveses da vida, se esquecem de que nós somos chamados e a nossa eleição em Cristo é para servir e amar a Deus, mesmo que a vida tenha desafios para nós. Este é um tempo que precisa aprender a fazer o trabalho que nos compete fazer, a ser gente que é operosa, porque confia que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Segunda verdade aqui é dependência de Deus. Diga, dependência de Deus. Ore, diga, ore e continue a clamar. Ore e continue a clamar. Olha o versículo 10. Diz o texto que durante esse tempo a multidão do povo permanecia da parte de fora, enquanto o sacerdote entrava lá no santuário, orando. O povo do lado de fora orando. E no versículo 13, nós entendemos pela palavra do anjo, que ele disse para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Que oração Zacarias estava fazendo naquele momento ali? Com certeza a oração sacerdotal, que era sempre feita em favor do povo. Mas Zacarias, com certeza, em todo momento que tinha oportunidade de entrar ali, naquele lugar tão santo, tão cheio da presença de Deus, ele se lembrava da sua esposa infeliz em casa, porque não era mãe, e ele orava por ela. A velhice estava chegando, tudo conspirava contra eles, mas ele estava orando. Nós precisamos aprender que a oração é um trabalho constante e contínuo do cristão em toda a sua jornada, é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus, é um meio de graça pelo qual nós entramos em comunhão com o Pai e, portanto, não podemos deixar de orar. Que tipo de oração fazemos? Nós entramos hoje. Ainda não era uma realidade no tempo de Zacarias, mas hoje nós não temos mais um sacerdote que tem que entrar em nosso lugar, que tem que substituir a nós, mas nós entramos na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que Ele abriu. A oração nos convida, e o escritor aos Hebreus enfatiza isto, agora que esse caminho foi aberto por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós precisamos aprender que essa lição da oração é contínua. Não podemos deixar de orar como igreja. Não podemos deixar de orar como líderes da igreja, não podemos deixar de orar como servos e servas do Senhor, não podemos deixar de orar no papel de mãe, de esposa, de pai, de marido. Nós precisamos levar nossas dores a Deus em oração. Se as coisas não estão indo bem dentro de casa, se nós estamos vendo que as coisas estão caminhando para rupturas, precisamos dobrar os joelhos e orar, precisamos derramar lágrimas diante do Senhor, porque esse é o caminho de toda e qualquer restauração. Falar com Deus, que privilégio, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido e me dá forças para viver. Terceira lição, expectativa. Diga expectativa.
Creia na revelação de Deus. Creia na revelação de Deus. Versículo 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar. Um anjo do Senhor, ali em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias fica pasmado, paralisado. O texto nos diz que duas reações são bem fortes ali. Primeiro, medo. O temor reverente que nós devemos ter diante das realidades sobrenaturais, das manifestações de Deus, da teofania, quando Deus se faz presente de uma maneira muito intensa e clara, que nós não temos nenhuma dúvida que é o Senhor que está ali, que é o Senhor que está falando. Então Zacarias fica amedrontado, mas a outra reação é muito humana e negativa: incredulidade. Incredulidade. O que Zacarias esperava? Ele não estava no lugar santíssimo, ele não estava no lugar onde Deus prometeu vir, ouvir a oração e abençoar o seu povo. Então, quando ele vê esse anjo, ele começa a ficar muitíssimo perturbado. É maravilhoso, e eu dou essa dica para vocês e para todos nós. Nesse mês de dezembro, separa um tempinho, leia com a família esses textos de Lucas, a respeito do Natal. Nós vemos aqui, nesses 3 primeiros capítulos, um movimento singular de anjos. O anjo Gabriel, que assiste na presença do Deus vivo, é enviado, um anjo é enviado a Maria, um anjo é enviado, anjos, milícia de anjos, são enviados aos pastores. Que coisa maravilhosa. Zacarias, tua oração foi ouvida. E qual é a reação? Como é que pode isso acontecer? Como isso pode acontecer? A palavra do anjo é muito clara. O biblista Eugene Peterson traduz esses versículos assim: tua mulher dará à luz, você irá comemorar e pular de alegria. E não apenas você, pois o nascimento desse menino irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Cheio de poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. E o anjo diz mais: ele se chamará João, seu nome será João. João, Johannes, graça, favor, misericórdia de Deus. Como eu posso acreditar nisso? Eu já sou velho, e minha mulher também tem idade avançada. Em uma incredulidade que se manifesta naquele momento mais especial da vida de Zacarias, e o anjo diz para ele: você não acreditou, então você vai ficar mudo até o dia que todas essas coisas acontecerem. A incredulidade de Zacarias não vai frustrar o propósito e o plano eterno de Deus, mas ele vai ter que passar por essa experiência de fechar sua boca, de se calar e esperar com todo o silêncio, para que ele possa meditar a respeito de que as coisas que Deus revela a nós têm que ser recebidas com fé, com esperança. Nós temos que acreditar nas promessas de Deus e viver firme nas promessas do Senhor Jesus. Mas aqui nós temos também a proclamação. A proclamação. Anuncie a boa nova do Senhor. Amados e amadas, é maravilhoso quando nós vamos
estudar na história da igreja todos os cânticos que foram produzidos, nós temos todos esses que fazem parte do acervo bíblico, da revelação do Novo Testamento, mas nos primeiros séculos, principalmente até o primeiro, segundo século, muitas canções surgiram para proclamar as verdades maravilhosas que estão aqui nesses capítulos de Lucas. É maravilhoso quando nós olhamos todas as canções que são aqui despertadas, que surgem do coração, que são obra da ação preciosa do Espírito Santo de Deus. E assim você vai ouvir o cântico de Isabel, que vai dizer que Deus é fiel, e o nome Isabel significa Deus é fiel. O cântico de Maria, chamado Magnífica, essa declaração da grandeza preciosa que essa menina de Israel tem por saber que Deus a escolheu e fez dela alguém que é alcançada pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Mas tem também o cântico de Zacarias. Depois tem o cântico dos anjos nos campos de Belém, aquela sinfonia maravilhosa, gloriosa, que ecoou pelas montanhas. E mais na frente, o cântico de Simeão, é um idoso que toma o menino nos braços e canta a misericórdia do Senhor. O nascimento de Jesus, a declaração gloriosa do Senhor de que Ele visitaria o seu povo e que é aqui anunciado para Zacarias, provoca cânticos, e é por isso que a igreja de Jesus canta, e continuará cantando, não é, meus irmãos? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, eu cantarei teu amor para sempre. Ah, como nós estamos precisando de mais cânticos nos nossos lares. Ah, como nós estamos precisando. Ah, como seria maravilhoso se no som do nosso carro tivesse mais canções de louvor, canções bíblicas, salmos sendo cantados. Ah, se nós pudéssemos e tivéssemos todos com o coração tão cheio da verdade do Senhor, que de repente a gente vira um pouco as costas para as canções do mundo e cantamos a glória do nosso Deus e as declarações poderosas da sua misericórdia. Os textos estão cheios de canções. Isabel engravida e depois oculta a sua gravidez 5 meses. Preste atenção nos detalhes desse texto. Aquela mulher que se sentia tão desprezada, que se sentia realmente alguém com vergonha pelo fato de Israel não ter sido mãe, e de repente eu penso, cada noite que ela colocava a mão na sua barriga, que ela sentia que havia ali um menino, e cada vez ela ficava alegre. Diz o texto que ela se ocultou por 5 meses, até que Maria vem visitá-la, e quando Maria vai visitá-la, a criança estremece no seu ventre, e então ela abre a boca em um cântico de glória ao Senhor, porque ela é cheia do Espírito Santo. Nesse capítulo 1, nós vemos também, além do movimento de anjos, além das canções, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado aqui e ali, enchendo os corações de grande alegria. E então ela vai compartilhar com os seus parentes o que Deus estava fazendo. E é um regozijo no meio da parentela, mas é interessante porque Zacarias está lá, quietinho, sem poder falar, talvez relegado ali em segundo plano, porque ele não conseguia articular tudo que ele queria dizer. E no 8º dia, conforme o costume em Israel, o dia da circuncisão do menino, é o dia de dar o nome, e então os parentes chegam, vamos dar o nome do pai. E Isabel diz, não, o nome dele será João, porque com certeza Zacarias contou a sua visão, a visão do anjo para sua esposa, e então
eles chamam Zacarias que está por ali, ele toma uma tabuinha, que era o método de escrita usado naquele tempo, e ele escreve lá: João é o seu nome, João é o seu nome, ele é a manifestação da graça e do favor do nosso Deus, é o cumprimento da promessa, é ele que irá adiante do Senhor, é Ele que vai protagonizar os textos maravilhosos que temos neste Evangelho e no Evangelho de João. Este homem que é criado lá no deserto, este homem simples, que se vestia de pelos, que comia mel silvestre e gafanhotos, e que promove o maior avivamento e despertamento profético em Israel, depois que a profecia cessou em Malaquias, e uma fila de gente vem de Jerusalém buscar o batismo de arrependimento, porque este homem é cheio de Deus e de proclamação. O seu nome será João. E diz o texto, aqui no versículo 64, que logo depois que ele escreve João é o seu nome, imediatamente a boca foi aberta, a língua desprendida, e ele começou a fazer o quê? Louvar ao Senhor. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Será que vamos precisar ter a língua presa e a boca fechada para a gente entender que devemos abrir nossa boca para louvar ao Senhor? Porque quando este homem tem a oportunidade de falar, ele não tem outra coisa para falar, a não ser glorificar, adorar, dizer que Deus fez coisas maravilhosas na sua vida. Então, ele é a declaração mais enfática do louvor, da adoração. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor, dando sempre graças pelas boas coisas. É assim que o texto diz? Dando sempre graças por tudo, diante do nosso Deus e Pai. Sim, Zacarias nos ensina aqui, e esse texto nos ensina que nós precisamos e carecemos de aprender essa linguagem da gratidão, essa linguagem do louvor, da adoração, de estar diante de uma coisa que aconteceu, que não queríamos, mas de ainda assim dizer glória a Deus. Quando você bateu o martelo, não na cabeça do prego, mas no dedo. Hein? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós achamos que temos motivos de reclamar, quando qualquer coisa sai daquilo que traçamos, que queremos. Mas essa boca de Zacarias é desimpedida para louvar a Deus, e ele louva a Deus, então que nós não precisemos ficar mudos, para que aprendamos a linguagem do louvor, que Deus tenha misericórdia, e nos ensine isso. E então nós temos aqui o cumprimento maravilhoso, versículo 68, Deus visitou e redimiu o seu povo. Versículo 70 é o cântico de Zacarias, a promessa antiga está se cumprindo, o tempo de Deus chegou. Versículo 78, Deus fez brilhar sobre nós o sol nas alturas, o sol da justiça chegou, trazendo misericórdia. Zacarias, Deus se lembra da sua aliança, é o significado do seu nome. Isabel, Deus é fiel. João, Deus é misericordioso, é cheio de graça e de favor. Amados e amadas, nós precisamos continuar contando a velha história. A história de Cristo, a história do seu amor, a história do seu resgate. Temos ainda alguns dias para o Natal. Que tal, diante do Senhor, pensarmos no Natal diferente?
pensarmos em quantos nós podemos abençoar ainda neste mês. Falamos isso aqui hoje de manhã. Remir o tempo. Quem sabe nós podemos, como cristão, nos voltar para essa história. Quem sabe nós podemos deixar de lado o consumismo para abençoar quem precisa. Quem sabe nós podemos deixar de ficar tão encantados com as luzes e o brilho dos shopping centers do mundo, a glória do dinheiro, do poder, para lembrar do menino humilde na manjedoura de Belém. O nosso amado e precioso Salvador, que Ele reine na nossa vida.